Seja bem-vindo à Mesa, o podcast da Igreja United, um clima de inauguração aqui, o nosso primeiro podcast, e é uma alegria ter você assistindo junto com a gente. Antes de mais nada, como de praxe, você já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Igreja United, de ativar as notificações e sempre estar atento nos comentários também, comentando suas opiniões, o que você está achando, convidados que você gostaria que estivessem aqui com a gente também. Esse engajamento com você é super especial para que a gente possa bater o nosso coração também no ritmo do seu. Vai ser bem bacana. E antes de mais nada, eu quero também agradecer aos Estúdios United aqui, o estúdio mais bonito dessa cidade, diretamente daqui gravando esse podcast. Então, corre lá também, segue a gente nas nossas redes sociais, @Igreja United no Instagram. Lá você fica por dentro de toda a nossa programação, dos nossos cultos, da nossa agenda, aquilo que acontece visivelmente e até algumas coisas também por trás da cena. Então vamos lá, eu queria não me estender muito e já começar essa apresentação aqui do nosso convidado, que hoje, inaugurando, é um convidado muito especial, alguém que carrega uma história muito linda e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida através desse testemunho. Então a temática de hoje aqui é o testemunho de uma pessoa, e essa pessoa é o pastor Alex Machado. Pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente está muito feliz em te receber e eu queria saber de você, assim, o que foi a primeira impressão que você teve aí quando você foi convidado para inaugurar esse podcast com a gente? Em primeiro lugar, eu me senti atualizado na modernidade, né? Mas antes da gente iniciar, eu queria agradecer ao seu convite, aos apóstolos por esse momento e estar aqui para bater um papo. Muito bom, muito bom. E se você não sabe, aqui por trás nos estúdios está o nosso apóstolo também trabalhando arduamente nas gravações, junto com a equipe de criação. Essa é uma curiosidade que talvez você não sabia, mas ele está por dentro de tudo, participando por trás das cenas, e a gente está muito feliz. E, pastor, eu queria começar sabendo de você, né? De onde você veio, de onde você surgiu. A gente sabe que na palavra, os homens de Deus, eles sempre têm uma história, né? Onde eles foram chamados, onde a sua vida começa. Eu queria saber onde nasceu Alex Machado, ou Alex, ou Lezinho, como você era chamado pela sua família lá na sua infância. Muito bom. Eu nasci e fui criado em Irajá, né? E depois de 6 anos de idade eu fui morar na Vila da Penha. Então eu sou meio raiz ali na Vila da Penha. Eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou o mais velho. Toda a minha família tem base cristã. A minha mãe, ela tem 9 irmãos. Nossa. Alguns já morreram, né? Então, minha avó era a matriarca da família e todo mundo cristão, eles vieram da igreja, são da igreja católica, né? Então eu tive essa criação cristã junto com meus irmãos, então eu tive essa base cristã durante toda a minha vida. Só que eu só fui conhecer o evangelho muito tempo depois de 30 anos, né? Eu sempre frequentei a igreja católica, eu ia na igreja católica, mas aquele ida sem compromisso. A gente não tinha um compromisso com Deus, a gente conhecia a verdade, só que não caminhava na verdade. Então, quando a gente descobre realmente o nosso chamado, né, aquele chamado do Espírito Santo, a gente vê a diferença. A gente sabe que a gente começa a andar em verdade, caminhando em verdade, não apenas naquilo que a gente sabe que é verdade, sem caminhar na verdade. Então foi aos 30 anos. Eu me converti aos 30 anos de idade, já era casado, minha esposa... Se deixar, eu vou ficar falando aqui. Vai falando, fica à vontade. A história é longa. Então, só para entender, então, com 30 anos você conhece Jesus. Exato. E você conhece Jesus com 30 anos, já estando casado com a sua esposa, pastora Sil. Pastora Sil, um beijo para você, a gente queria ter você aqui em breve também. Isso, mas então, com 30 anos, você conhece a Jesus, já casado, você ainda não tinha o Caio nessa época. Então, não tinha o Caio, a minha esposa se converte antes, ela já tinha sido cristã, aí eu conheci ela estava no mundo, ela tinha se desviado. Aí ela volta para a igreja, volta para Jesus, se batiza. Engraçado que se batizaram juntos, ela, a irmã dela e a mãe dela, juntas no mesmo momento nas águas. E eu fui convidado, né? Tinha essa estratégia da igreja que a gente era para se chamar convidado, como se fosse um padrinho de batismo. E naquele momento a amiga dela, eu estava sentado olhando, ela bate no meu ombro, fala: "Você é o próximo". Olha aí, hein? Eu olhei para ela assim. Eu já sou batizado. Mas é aquela falta de entendimento do que é o batismo de arrependimento, o batismo infantil. Mas naquele momento, assim, a partir desse momento, a minha esposa teve muita sabedoria em tratar com relação ao evangelho comigo. Porque eu tinha por eu ter nascido num lar cristão, eu tinha alguns questionamentos, só que eu não lia a palavra.
Então eu costumo dizer que eu não tive um momento de eu aceitei Jesus, levantei as mãos e no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu aceitei Jesus. O meu foi um processo, foi uma caminhada com a palavra e na sabedoria da minha esposa também. Você acha isso? Então lê a Bíblia. A mesma Bíblia que você usa na igreja católica, você usa na igreja evangélica. O Novo Testamento é igual, não tem diferença. E ela foi muito sábia com relação a isso. Então, isso me ajudou muito na minha conversão. E ela ia para a igreja, ia aos cultos aos domingos, e ela falava, vai para a missa. Aí eu não queria ir para a missa. Aí o que eu ficava vendo? R.R. Soares. E a forma como ela apresenta o evangelho para você e te aproxima do evangelho não foi através de uma linha de ataque contra você, mas de uma forma onde eu vou tentar trazer de uma forma acessível para você o que é Jesus e o evangelho bíblico, né, à luz das escrituras, e assim você foi se envolvendo. Mas vou fazer uma pergunta aqui para te provocar um pouquinho a escavar um pouco mais essa história, porque com certeza, já que a gente tá falando sobre testemunho aqui, eu acho que o pessoal tá querendo entender mais de onde veio. Como você falou, você veio dessa criação, né, de uma família católica e tudo mais, e aí isso te levou a viver uma vida, né, ali nas 4 linhas do catolicismo, ou você foi aquele jovem de curtir festa, curtir sair e tudo mais, ou você sempre ali veio de uma forma mais assim religiosa, se podemos dizer dessa forma? Basicamente, como quase todo jovem cristão, católico, né, cristão católico, que não tem esse compromisso. Vai à missa, mas não tem um compromisso com a palavra de Deus. Eu falo isso com o coração aberto, sem julgamento, mas é porque não tem essa intimidade com a palavra de Deus. E quando você não tem essa intimidade, você acha que indo à missa já está tudo certo. E eu sentia como se fosse uma descarga espiritual, sabe? Saía da missa, fui à missa, agora eu posso fazer o que eu quiser. Fiz o meu check, as minhas obrigações. Exatamente. Não tinha esse compromisso, sabe? Que é através de um relacionamento que você ainda não conhecia com a pessoa do Espírito Santo. Exato. E esse relacionamento mesmo com as escrituras. Eu era um católico praticante, mas não praticante literal. Praticante porque eu ia à missa. Até os 30 anos eu ia, mas não praticava a palavra literalmente porque não a conhecia, sabe? E aí no meio disso você cresce então ali em Vila da Penha, porque a sua infância foi em Irajá. Vila da Penha e Irajá, ele tá tudo muito junto, né? Mas é tudo muito próximo. E aí você nasce nesse lugar, seus amigos são dali, sua família tá toda ali, sua até então namorada na época tava por ali também, e ali você começa a ter o contato, né, com de alguma forma o evangelho. Sim. E aí, o que eu fico curioso, assim, de saber foi qual foi o momento onde você realmente olhou e falou assim, nossa, agora eu fui tocado por algo que não é uma religião, mas eu fui tocado por uma pessoa, pelo Espírito Santo. Agora eu tô vendo que é muito mais do que seguir uma agenda de aos domingos pela manhã em uma igreja. Eu tô vendo algo real, algo palpável, algo que tocou a minha natureza e que de fato, como a gente conhece na palavra, que transformou a minha natureza. Qual foi o momento? Você consegue, assim, lembrar o dia? Eu não tô falando nem um momento, mas o dia em que esse dia, digamos assim, chegou pra você. Lembro esse dia. Eu percebi que você foi bem enfático assim, então tem memória aí. Tem memória, porque como eu falei, eu estava lendo a Bíblia, né? Só que assim, eu não tinha dado tempo de eu ler a Bíblia toda, apesar de eu ser um cara que gosta muito de leitura, de ler a palavra, de me inteirar, e desde o início, quando eu realmente mergulhei na palavra, eu busquei. Só que teve um culto. Por que eu falo que eu me converti aos 30 anos, mais ou menos aos 30 anos? Porque eu estava fazendo 30 anos nesse dia, foi um domingo, e eu tive uma visão. Assim, foi durante o culto, sabe? Quando a gente está de olho fechado, tá rolando louvor, e era uma santa ceia. Eu tive uma visão. Eu literalmente via Jesus se levantar do trono e fazer assim para mim, quando você levanta de um lugar. Sim. Aí eu sentava no trono de Jesus, né, do lado direito de Deus. Depois vinham 2 anjos com um de cada lado, descia devagarzinho com uma veste branca e me vestiam. Nossa. De branco. E depois cada um me pegava de um lado do braço e me levavam. E nisso que eu subia e eu olhava para baixo, eu via uma multidão esperando para fazer a mesma coisa. Nossa. E eu não conhecia. Aí quando eu depois fui lendo a palavra, depois de algum tempo, eu fui ler Apocalipse. E era exatamente isso que falava em Apocalipse. Que ele nos permitirá sentar ao vencedor dali que se assente ao meu trono, vestirei de branco. Eu falei, gente... E nesse momento eu falei, cara, Deus tem alguma coisa comigo.
Deus tem ali, acendeu a chama do evangelho em mim. Eu falei, cara, eu preciso entender o que é isso. Eu preciso ir mais profundo naquilo que E você pôde constatar que aquilo não foi uma viagem da sua cabeça, mas literalmente uma visão real. Por quê? Não, pastorzão, porque eu sempre fui muito crítico. Sempre fui muito crítico. E uma das minhas maiores críticas foi com relação à glossolalia, que glossolalia é o falar em línguas. Uhum. Quando eu entrei na igreja evangélica e eu ouvi isso, eu falei, que é isso? Por eu ser tão crítico, eu anotava o que o pastor falava e ia no Google. Tipo, o pastor falava alguma coisa em línguas e você anotava. Aí eu fui ver o que é isso, por isso que eu aprendi o que é. Aí eu quero isso. O que é isso? Primeiro eu falei, isso é loucura, isso é doideira, mas conforme a gente vai caminhando no evangelho, a gente vai vendo que a gente precisa desse poder. E isso nasceu assim, naquela fé ainda imatura, você tipo querendo saber, poxa, se todo mundo tá falando, eu também quero. E é curioso porque hoje você faz parte de um ministério que tem como um dos seus principais pilares uma vida no espírito, né? E você olhar a sua jornada, onde você começou quase que duvidando de que isso era real ou não, e hoje você ser uma das pessoas que ministra isso, né? O Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo para a vida das pessoas, é coisa que a gente fala assim, só Jesus para explicar na nossa vida, né? E outra coisa também foi o meu batismo com o Espírito Santo, né? Porque eu duvidava, eu não cria, e eu fazia parte de uma equipe de jovens da antiga igreja, Cara de Leão. Inclusive, um abraço pro povo, eu amo vocês. Aquele povo me ama também. Muito bom. Era muito boa. E eu fazia parte da equipe dos jovens e teve um retiro. Nisso, o diácono, né, líder de jovens, me chamou para a gente orar junto com a equipe pelo preletor. Nisso que a gente foi orar pelo preletor, ele começou a impor as mãos sobre a gente. Eu caí no chão, começou a falar em língua. Eu só sei que eu fiquei mais de 25 minutos falando em língua. Eu nem consegui assistir a pregação dele, que eu fiquei dentro do quartinho, literalmente. Não precisou nem consultar o que você escreveu. Gente, é algo realmente sobrenatural. Não adianta a gente ser crítico, sabe? A gente pode ser crítico, mas desde que abra o coração para o Espírito Santo, deixar ele trabalhar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui um cara crítico, mas o Espírito Santo me tomou de tal forma que eu falei, eu preciso não só viver isso nesse momento, mas eu quero isso para minha vida e quero isso para outras pessoas, porque eu sei a transformação que eu tive. Agora já não era mais esses 30 anos, só eu sei, e algumas pessoas, minha esposa, sabe dessa transformação. E agora já não era mais você falando de uma teoria, mas você falando de algo real, né? A vida de Deus dentro de você. E você pôde atestar, então, que um divisor de águas ele vem acontecendo de quando você recebe o Espírito Santo, então você começa a ver evidências disso através da sua caminhada. Mas aí, disso até você chegar onde você se encontra hoje, muita coisa aconteceu, mas eu volto lá no Alex dessa época e pergunto pra ele se ele imaginava que ele estaria vivendo o que ele está vivendo hoje, sendo um pastor de uma igreja, né, de alguma forma apacentando o rebanho de Jesus, né, em um dos campos aqui da Igreja United. Quando você olha pra esse Alex lá, recém-convertido, com as suas dúvidas, e acabou de receber o batismo com o Espírito Santo, era possível naquela época você imaginar aquilo que você está vivendo hoje aqui? É podcast, eu vou falar. Eu não gostava de crente, não, cara. Tipo assim, eu odiava crente, pra falar a verdade. Eu tinha um amigo no meu trabalho que ele só falava de Jesus, só botava Aline Barros, Fernanda Brum. Eu falei, meu Deus, mas esse cara me evangelizou. Foi até, eu já estava namorando com a minha esposa, mas foi um pouquinho antes. Ele encheu o saco, perdão a palavra, mas falou muito de Jesus pra mim. Eu falei, gente, o que é isso? E a minha esposa se converteu e ela só via Ana Paula Valadão, ela, a irmã dela, a mãe dela. Eu falei, meu Deus do céu, que pressão é essa? Mas se foi alimentada ali pela raiz do congregacional, né? Gente, eu nunca imaginei, em primeiro lugar, ser crente, sabe? Até porque, como eu falei, eu vim de uma família de uma avó, sabe aquela católica fervorosa, com 10 filhos católicos, com 70 primos católicos. Eu fui o primeiro, ou o segundo, fui o terceiro, na verdade. Hoje só eu permaneço, né, como crente. E hoje, olhando para trás, eu falo, só o Espírito Santo. E eu enfrentei muita coisa quando eu me converti, sabe? Existia uma barreira na minha família com relação a isso. Isso também foi muito complicado para mim. Eu sei que para muitas pessoas a barreira familiar também é complicada. Eu sei que eu vivi isso, né? Porém, o tempo foi passando
E o meu posicionamento fez o pensamento deles mudar também. Porque através desse meu posicionamento, eu conversava com a minha avó era uma mulher muito sábia, e chegando no final da vida, ela, por ter perdido muitos filhos, né, uma fase de depressão, de estar triste, querer já, inclusive, ir embora, ela falava, ora por mim, minha mãe, meus irmãos sempre pedindo oração, e a gente vê isso, né, um posicionamento que foi quebrando esse gelo, foi quebrando essa divisão, por incrível que pareça, né, uma divisão que não deveria existir, né, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, são doutrinas. Mas eu rompi com isso pelo meu posicionamento, pela minha perseverança e pelo chamado. Testemunho também, né? O seu testemunho. Testemunho, exato. Você, assim, nesse processo, né, é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, principalmente com pessoas, assim, próximas à minha idade, ou jovens até mais novos do que eu, é quase que levantar uma militância, uma resistência contra a própria família, quando estão ali naqueles primeiros dias da conversão, porque eu fui mais ou menos assim também, eu queria discutir Bíblia com meus familiares, quando meus familiares não tinham uma vida bíblica, e nem eu tava começando a viver minha conversão, eu lembro disso, e eu vejo, né, que com o tempo eu fui virando essa chave e percebi que o caminho, principalmente dentro da nossa casa, nunca deveria ser uma militância contra a nossa família, mas através do caminho do amor e do bom testemunho em primeiro lugar, né? E pelo que você está falando, foi esse caminho que você seguiu e tem seguido para ser uma porta de luz dentro da sua família também. Não adianta. Quem convence não é a gente, pastor. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é semear e regar, sabe? Semeia com a palavra e rega com a oração. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A gente tenta convencer com palavras, uma coisa que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Então a gente permanece em oração, orando pelos nossos entes queridos, orando pelos nossos familiares, orando pelos amigos, né, que nós fizemos me converti aos 30 anos, você é um jovem, você ainda nem era convertido, né, na época. Então, até aos 30 anos, eu vivi tudo aquilo que esses jovens hoje tem vivido, sabe? Então eu entendo isso, eu entendo a dificuldade no namoro, o bombardeio que eles têm da mídia, principalmente nos dias de hoje, né? Exato, eles são muito bombardeados. Então uma pessoa, para permanecer no Evangelho, precisa do poder do Espírito Santo, porque por ela mesma ela não vai conseguir. Precisa de perseverança, precisa do poder do Espírito Santo. E eu sempre costumo dizer, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. No carro eu vou dirigindo, conversando com ele, às vezes eu tô estudando na palavra, tem uma cadeira do meu lado, é um exercício que a gente faz pra lembrar, né, que o Espírito Santo tá ali para nos ajudar, porque sozinho a gente não consegue, né? Literalmente sozinhos nós, mas com ele a gente consegue, com pessoas que com o mesmo propósito a gente consegue. Porque eu imagino, né, sendo uma resposta à carência, à orfandade que até então nós teríamos, né, entre aspas, para viver nos dias de hoje, quando Jesus lá ele fala, né, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar, né, o Espírito Santo, ele será o Consolador, o Conselheiro, e você vê que no momento em que você tem esse despertar por um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, você começa a perceber que esse que é o seu melhor amigo, ele não só é o seu melhor amigo, como aquele que batalha as suas batalhas junto com você. E é quase que um apelo, né, pra nossa geração. Eu falo pra minha geração, pra geração que tá vindo depois da minha, a geração do seu filho, que é um pouco mais nova que a minha ainda, né? É quase que um apelo. Coloca, né, a sua esperança, a sua expectativa, o seu empenho em se relacionar com o Espírito Santo. Antes da gente pensar em outras estratégias, em livros pra vencer tentações, em livros pra poder vencer os desafios inerentes, né, à vida do adolescente, do jovem, enfim. E é bom, mas se falta o Espírito Santo, falta tudo, né? E já que a gente citou aqui o Caio, né? Caio, pra quem não sabe, é o filho do pastor Alex. Diante desse cenário agora, né? O Alex convertido, o Alex hoje um pastor, um marido pastor, casado com uma pastora, que é a pastora Sil também. Você olha pro Caio hoje, uma coisa que me marcou, eu até falei isso com você, que foi no Dia dos Pais, que o Caio ele fez um post pra você, e ele falou, te liguei, eu te mandei uma mensagem naquele dia, eu falei, né? Poxa, pastor, fiquei tão tocado com essa mensagem que o Caio mandou pra você, e eu quero ser esse pai pro meu filho um dia também. Que ele colocou lá na mensagem, né? Você é a minha maior referência. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, né? E eu olhei pra aquilo e falei, assim,
olha, esse é o lugar onde nós, como pais, né, criando os nossos filhos, nós queremos chegar e queremos viver um dia, né, onde nossos filhos olham, eles não precisam olhar para nenhum outro lugar, senão claro, em primeiro lugar para Jesus, para a palavra, mas quando ele olha para nós, quando eles olham para nossa vida, eles olham, eu quero me espelhar em você, quero me espelhar na sua paternidade, na sua referência como homem, como marido, como um servo. Como é para você hoje, né, você diante de uma igreja, você é um pastor, a gente já vai entrar nesse ponto, mas diante de uma igreja cuidando de muitas pessoas, né, servindo a muitas pessoas, você olhar e falar assim, não são só as pessoas que estão aqui me vendo aos domingos e quintas-feiras e sendo discipuladas que estão colocando de alguma forma, né, um referencial na minha vida, mas dentro de casa eu tenho um jovem que diante desse mundo caído, sem esperança, ele olha pra mim quando ele acorda e ele fala assim, poxa, eu posso olhar pro meu pai, de alguma forma ver uma referência. Eu não vou dizer que você lida com isso como uma forma de pressão, mas realmente essa responsabilidade de carregar isso, como é pra você lidar com essa responsabilidade mesmo de viver, tendo, né, do seu lado, de uma forma tão próxima, alguém que já tá quase ali caminhando pra vida, né, totalmente independente, e você saber assim, eu fiz tudo que eu pude, coloquei tudo que eu podia, né, da unção, da sabedoria da palavra sobre ele e encaminhando, né, para a vida de um homem agora que de alguma forma vai impactar sozinho as pessoas que estão ao redor dele também. Na verdade, a gente vive numa sociedade com poucas referências, sabe? Quando a gente é pai, a gente busca, entendo o que eu vou falar, muitos pais buscam deixar uma herança, trabalham para deixar algo para o seu filho, só que esquecem do principal, que é estar com o seu filho, não deixar coisas para o seu filho, mas não estão com o seu filho. E a gente até, nesse mês, falou sobre legado e a gente precisa entender que nós temos essa responsabilidade de deixar um legado para a próxima geração. E quando eu entendo que eu sou um representante de Cristo nessa terra, né? A gente tem um ministério e somos embaixadores de Cristo. Se eu sou um embaixador, eu represento Cristo. Então eu preciso entender que eu tenho que viver como Jesus viveu, falar o que Jesus falou e pensar, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Então é essa referência que o meu filho vê em mim. Eu busco que ele veja Jesus na minha vida, né? Assim como eu vejo que as minhas ovelhas vejam Jesus na minha vida. E é uma pressão? Óbvio que é uma pressão. A gente tem uma pressão dentro de casa como pai e também como pastor, a gente tem uma pressão, mas a gente busca viver a palavra de Deus, sabe? E se torna uma pressão maior quando a gente não busca a Jesus, não vive uma vida no Espírito. Se a gente não, e não só pastor, digo qualquer cristão, se a gente não vive uma vida no Espírito, a pressão vai ser cada vez maior para que a carne sucumba. A carne sobrepuja nosso espírito. Então, se eu entendo a minha responsabilidade, o que eu vou fazer? A cada dia, quando eu acordar, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Jesus, eu quero hoje me parecer contigo mais do que ontem. E a pessoa vem, não é um esforço seu, é o caminhar de Jesus, você refletir Jesus na vida do seu filho. É ele olhar de manhã, ver como é que você trata a sua esposa, porque não adianta você estar pregando a palavra numa igreja lotada e chegar em casa e você começar a brigar com a sua esposa, xingar a sua esposa, bater na sua esposa. Isso acontece muito, sabe? Por isso que falta essa referência muitas vezes e a gente entende como espiritualmente falando, a gente entende que o diabo está ali para destruir a família. Destruir esse referencial de pai, um referencial de alguém que realmente vai refletir Cristo na vida das pessoas. Então, sim, nós temos essa responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, até hoje, está acabando, até uma responsabilidade como pai de criar Caia nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz isso, né? A gente educar a criança no caminho que ela deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. Nossa oração é essa. Mas assim como a gente prega para outras pessoas, quem convence o nosso filho não é a gente ora pelo nosso filho. Se você não tem um filho convertido ainda, o teu papel não é convencer o teu filho com palavras, principalmente com atitudes. É muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala para ele. Muito bom. Né? Isso realmente vai facilitar, né, a caminhada individual de cada um no Evangelho, do meu filho. Eu sei que ele precisa caminhar sozinho. E eu falo para ele, Deus não tem neto. Eu falo para meus irmãos também, Deus não tem neto. Muito bom. Deus tem filhos.
Ah, mas minha mãe... Não tem essa terceirização a de... minha avó é crente. Filhão, Deus não tem neto. Tem filhos. Muito bom, muito bom. Entende? Deus tem um propósito de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso. Então, o que eu busco é ser mais um. Poderoso. Semelhante a Jesus. Poderoso. Muito bom, pastor. E é muito lindo ver isso, né? E saber que o seu trabalho, basicamente, é ser Jesus através da sua vida dentro da sua casa. Né? E se as pessoas tivessem mais essa consciência, reduziria muito mais um trabalho teórico e seja Jesus dentro da sua família. Mas eu queria, já chegando ao final desse podcast, encerrar com uma lembrança que eu tenho aqui, uma história engraçada, né? Se você não sabe, pastor... temos muitos. Mas pastor Alex, ele tá pastoreando o nosso campus da Igreja United lá em Vila da Penha. Se você ainda não visitou essa igreja linda, a gente quer te convidar a fazer uma visita lá pra gente. Mas eu lembrei de uma história aqui, não sei se você vai lembrar dessa história, mas logo quando você tava assim, prestes a fazer a transição para se tornar um pastor, ali em Vila da Penha, eu recebi uma ligação e eu vi assim, tem gente lá no prédio. E eu falei, gente, quem tá no prédio? O que tá acontecendo? Ah, não, pastor, a gente viu uma movimentação estranha lá dentro do prédio, o prédio estava em obra lá da igreja, e, pastor, passa lá, vamos lá. E eu fui, chamei o pastor Alisson, chamei os outros homens, vamos lá pra poder ver o que tá acontecendo lá. E a gente foi, eu lembro que a gente pegou um pedaço de madeira, a gente já com o telefone da polícia na mão, tem alguém invadindo o prédio lá, alguma coisa. E a gente entrou já assim, meio devagar, a gente não viu o seu carro ali, e a gente chega dentro da igreja, a gente olha, tá o pastor Alex lá no meio do escuro, meia-noite, alguma coisa, orando dentro da igreja. E essa memória eu sempre conto para as pessoas, falo, cuidado, se você ouvir uma movimentação... de desse tamanho. Muito bom. Pastor Alex naquele dia ali correu risco de vida ali, né, pastor? Mas muito bom, essa memória ficou marcada assim pra gente. E eu quero encerrar te pedindo algo que eu acho que você tem propriedade para falar sobre isso de certa forma, e é um conselho agora para aquelas pessoas que de alguma maneira, né, têm desacreditado do seu chamado e têm assim, desistido pelo tempo que passou, pela espera, algumas pessoas que têm perseverado servindo a uma igreja local, servindo a um ministério e têm a convicção de que Deus chamou ela para alguma coisa, para algum dos ofícios do ministério, e às vezes está com aquele pensamento, né, nossa, minha hora não tá chegando, não sei quando vai chegar, e acho que as pessoas desistiram de mim, Deus não lembra mais de mim, e você é uma pessoa que pode falar com propriedade sobre isso, eu acredito, e dar um conselho sobre isso, não só para as pessoas mais velhas, mas principalmente para as pessoas mais novas que têm aquela síndrome do esquecimento, com 18 anos, 19 anos, Deus me esqueceu, eu não sou pastor ainda, e não chegou ainda num lugar de realmente estar semeando, tá buscando criar raízes, e já tá lidando com aquela ansiedade, mas principalmente para as pessoas mais velhas, porque eu lembro quando a gente te recebeu na Igreja United, você veio de uma fidelidade a uma obra de Deus, servindo fielmente. Quantos anos? Eu fiquei 15 anos. 15 anos servindo e com uma palavra de convicção de Deus, você decidiu, o Senhor te chamou para vir para o Ministério United. Amém. E você simplesmente veio e depois de 15 anos ali, provavelmente já ocupando, né, de alguma forma um lugar de influência, né? Você acha que era diácono e líder de jovens, enfim, de louvor. Inclusive uma curiosidade aqui, antes da gente terminar essa pergunta, se você não sabe, pastor Alex tem uma música com Salomão do Reggae. Não. Salomão do Reggae tem uma música comigo. Música muito bom, depois a gente vai colocar o link aqui pra você ver, uma revelação aqui pra um corte aqui. Pastor Alex tem uma canção no Spotify com Salomão do Reggae, mas... olhando, né, para essa história, você chega na Igreja United e fala, eu estou disposto a recomeçar. E depois de 15 anos no ministério, servindo aos jovens, servindo a diaconia da sua igreja, onde você servia antes, eu tava lá quando eu te recebi, junto com o apóstolo Joshua te recebeu, teve encontros com você. Sim. Antes de você chegar, e o apóstolo, eu gosto de uma característica do apóstolo, que ele tem um olhar profético muito, muito claro, assim, ele sempre cita que ele viu uma luz sobre pessoas que Deus fala para ele, olha, essa pessoa vai ser usada dentro desse ministério, vai ser um servo aqui. E eu lembro do apóstolo falando isso comigo quando você estava chegando em Vila da Penha, tá chegando um homem aí, ele vem de um outro ministério, ele é um homem mais maduro, mas eu tenho certeza que ele vai ser um homem que vai se entregar para essa obra, ele vai servir essa obra, e assim, longe de imaginar que você estaria hoje sendo pastor local. Sim. De uma das nossas igrejas. Como é pra você olhar isso? Qual na sua cabeça, assim, conselho que você dá pra uma pessoa mais velha que acredita assim, meu tempo acabou, ninguém acreditou em mim, e você olha pra sua vida hoje, depois de quantos anos de convertido você se tornou um pastor?
16, 17. 17 anos de conversão, você vem a se tornar um pastor e servir a uma igreja local. Qual o conselho que você dá pra gente encerrar esse podcast para essas pessoas que estão ouvindo agora, pessoas mais velhas que estão assim, olha, eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos e minha vez ainda não chegou, minha hora ainda não chegou. Em primeiro lugar, essa pessoa acho que deseja algo muito bom, mas não tem noção do que ela está desejando. Né? Porque literalmente a gente entrega a vida para Jesus, sabe? Não apenas um pastor, mas um líder. Quanto mais a gente galga a nossa caminhada no Evangelho, mais a gente tem que se doar. Então, o meu conselho é: espera no Senhor, sabe? Continua guardando o coração. Se Deus tem um chamado para sua vida, e se você permanece fiel a Ele, o seu momento vai chegar. Muito bom. É no tempo dele. Né? A gente faz a nossa parte, mas no tempo de Deus, Ele vai te usar. E aconteceu com a gente. Eu nunca imaginei ser um pastor, muito menos um pastor de campus, mas hoje eu louvo a Deus e entendo esse chamado e apenas guarda o coração e esteja pronto para aquilo que Deus tem para sua vida. Muito na hora que chegar, você tem que estar pronto. Coisa linda, pastor. Obrigado por esse tempo. A gente quer, em nome da Igreja United e do Mesa, o nosso podcast, te agradecer por isso e deixar aqui para você um abraço que permaneceu até o final com a gente e te convidar a ficar ligado na programação, não só nessa programação, mas em todas as programações da Igreja United. Vai ser um prazer ter você com a gente nesse tempo. A gente espera ter você aqui comentando, dando sugestões lá no nosso Instagram também, e a gente se vê muito em breve para poder trazer outro convidado aqui que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, transformar e inspirar a sua história de uma forma sobrenatural. Que Deus te abençoe, viu, gente?